Tiago, capítulo 5, eu vou ler do verso 13 ao verso de número 18. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito, exaltado seja o teu nome. Queremos agradecer a Deus mais uma vez, privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor. Já entoamos a Ti louvores e sabemos que a nossa adoração foi recebida diante do Senhor por causa de Cristo. Também sabemos que os nossos pecados foram perdoados, igualmente por causa do nosso Redentor. E agora cremos que por causa de Cristo o Senhor falará ao nosso coração por meio da Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam bem atentos para aquilo que o Senhor tem a dizer. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Qual é a sua concepção a respeito da oração? Será que você tem uma compreensão correta acerca desse tema tão importante na vida cristã? O texto que nós lemos hoje, da carta de Tiago, é um texto que é motivo de bastante controvérsia. Apesar da unção com óleo que é citada aqui por Tiago não ser o ponto central da passagem, o ponto central da passagem é exatamente a oração. Muitos têm focado mais na questão do óleo e da unção com óleo. Anos atrás, alguns anos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovou no seu Supremo Concílio a unção com óleo, se ela fosse feita na residência de alguém que estivesse enfermo, a convite do enfermo, não poderia ser feito nunca na igreja, deveria ter consenso entre os presbíteros, não poderia ser algo então isolado de um oficial. Graças a Deus, 4 anos depois, a IPB revogou essa decisão. Essa decisão, ela não está mais valendo na nossa igreja, porque ela incentivava mais o misticismo do que promovia a edificação. Então ela foi derrubada. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual fazemos parte, não pratica então a unção com óleo, e no decorrer do sermão eu vou demonstrar que essa é uma decisão acertada. Mas como eu disse, a passagem ela está em torno da oração. É preciso compreender um pouco o pano de fundo aqui do primeiro século e daquilo que está acontecendo aqui quando Tiago ainda está escrevendo. Nós sabemos que Tiago está escrevendo a cristãos de origem judia, são judeus cristãos, judeus que ansiavam pelo Messias e que agora, com a vinda do Messias, haviam crido no Senhor Jesus Cristo, e eles então estão na dispersão. Como você bem sabe, na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós tínhamos muitos símbolos que eram usados, todos eles que apontavam para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o judeu, ele estava bastante acostumado com isso, bastante acostumado com o uso simbólico de muitas coisas. Mas algo que você precisa ter em mente: no primeiro século, na expansão da igreja, os dons miraculosos
o falar em línguas, o dom de cura, todos estes dons, eles ainda estão em voga. Estes dons, eles serviam para demonstrar de forma categórica que os apóstolos que estavam então plantando igrejas eram de fato enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Se você lembrar dos evangelhos, você vai ter em mente de que os milagres, eles nunca foram um fim em si mesmo. Os milagres eram realizados por Jesus, primeiramente, para que ficasse claro que ali estava então o ungido do Senhor, ali estava o Messias, tão esperado por Israel, e logo depois, no livro de Atos, para corroborar a autoridade destes apóstolos. E é interessante notar que, fora do grupo dos apóstolos, você não tem muitos relatos a respeito de milagres acontecendo. Quando você tem, é de alguém que está diretamente ligado aos apóstolos. Por exemplo, você tem o ministério de Filipe e de Estevão, sendo relatado ali em Atos dos Apóstolos, que eles faziam milagres e prodígios, mas eles estavam diretamente ligados aos apóstolos. Não é difícil então de pensar que também dentre os presbíteros que estão sendo estabelecidos, lembre aí que lá no concílio de Jerusalém, a autoridade está nas mãos dos apóstolos e dos presbíteros. Todos eles estão se reunindo a fim de decidir uma questão. Então, não é difícil pensar que havia presbíteros que também tinham o dom de cura naquele tempo. E você precisa ter estas coisas em mente, creio eu, para entender aqui o ensino de Tiago. E com esse pano de fundo em mente, veremos então como fazer oração, já que esse é o ponto de Tiago. Tiago vai dizer, primeiro, entenda a necessidade. Veja o texto, verso 13 e a parte A do verso 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Lembre-se que Tiago já havia dito lá no capítulo 4, que alguns crentes pediam e não recebiam, porque pediam mal. Eles pediam para esbanjar nos seus próprios prazeres. Tiago estava ali tratando da questão das tribulações, das contendas, dizendo que aqueles irmãos não recebiam algo de Deus porque eles não pediam, e quando eles pediam mal. Tiago então está dizendo que quando você se coloca diante de Deus orando, e você tem um motivo egoísta no seu coração, Deus não está atento à sua oração. A sua oração é para a glória de Deus. Mas lá no capítulo 1, Tiago já tinha animado os crentes, dizendo que se alguém precisava de sabedoria, necessitava de sabedoria, era só pedir a Deus, era só orar, e Deus a todos daria liberalmente. Quando os pedidos são feitos de acordo com a vontade do Senhor, é assim que o Senhor trata com o seu povo. É por isso que Jesus disse que tudo aquilo que fosse pedido em nome dele, seria respondido. Pedir em nome de Jesus significa pedir segundo ou conforme a vontade de Jesus. Então, quando Tiago fala que os crentes precisam de sabedoria e dizem, pode pedir a Deus, Tiago sabe, tem certeza de que aquele pedido vai ser atendido. Deus dá a todos liberalmente. E agora então ele começa aqui com duas perguntas, para que a necessidade do que nós precisamos seja conhecida. A primeira pergunta está no verso 13 e a segunda pergunta está no verso de número 14. No verso 13, está alguém entre vós sofrendo? No verso 14, está alguém entre vós doente? E aí então ele está dizendo, se estiver alguém sofrendo, deve-se fazer oração. Tiago não começa qualificando o sofrimento, ele simplesmente fala em sofrimento. Lá no versículo 14, quando ele faz a segunda pergunta, é que ele então qualifica que tipo de sofrimento ele está se referindo aqui nesse momento. O sofrimento diz respeito à enfermidade. É por isso que no verso 14 ele diz, está
alguém entre vós doente? Estas duas perguntas são para que os crentes tenham em mente o entendimento de que é preciso compreender a sua necessidade, a fim de você colocar diante do Senhor a sua vida em oração. Na passagem em questão, a necessidade é por conta da enfermidade, portanto. Mas você pode ampliar isso, segundo todo o ensino da Escritura. E você deve compreender que essa é uma realidade, não só para quando você vai pedir em favor de uma enfermidade, mas esse é um princípio importante para que a oração seja sempre correta, seja sempre conforme aquilo que Deus quer que o seu povo peça a Ele. O crente precisa estar bem consciente das suas, então, necessidades. Compreender isso é de suma importância, porque se é verdade que quando você pede e não recebe, é porque você pede mal, você pede para esbanjar nos seus prazeres, é urgente que quando você vai se colocar diante de Deus em oração, a sua petição esteja alinhada com aquilo que Deus quer que você peça. E a Escritura nos auxilia nisso. A Escritura nos mostra, nos direciona a respeito daquilo pelo qual devemos orar. A cura de uma enfermidade, por exemplo, ela não pode ser ansiada simplesmente para que você viva um pouco mais, ou para que você tenha a vida um pouco mais satisfatória, ou um pouco mais de qualidade de vida. Não que essas coisas sejam ruins em si, mas de que adianta a cura de alguém que está longe de Deus e que vai viver mais 30 anos longe dos caminhos do Senhor? É simplesmente prorrogar um tempo em que a pessoa vai, de fato, receber juízo. É por isso que, mais do que pedir a cura, pede-se a cura para que Deus seja honrado, para que a sua vida dignifique ao Senhor, para que você possa servir no reino, para que você continue sendo uma testemunha. E é bastante interessante você pensar, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Não que Paulo estivesse enfermo, mas o dilema de Paulo mostra exatamente o princípio que eu estou estabelecendo aqui. Porque quando Paulo escreve e diz que ele estava indeciso sobre o que escolher, ele fala: eu não sei se estar com vocês é melhor, eu não sei se estar com Cristo é melhor, eu estou indeciso aqui. Mas ele tem convicção, ele fala: estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu sei que o meu serviço aqui redunda também em louvor para a glória de Deus. Então eu não sei o que Deus vai ter com a minha vida, eu não sei se eu vou permanecer vivo, mas eu sei que vivendo eu vivo para o Senhor, morrendo eu morro para o Senhor. Então a perspectiva de Paulo é essa: você está vivo, você glorifica a Deus, você vai encontrar a morte e você encontrará o seu Redentor. É por isso que, mais do que uma cura de enfermidade, você pede para que Deus seja honrado na sua vida, glorificado na sua vida. Não pode ser simplesmente o pedido para que você esbanje nos seus próprios prazeres. Há muitos pedindo a Deus por coisas que nada tem a ver com a glória dele. Há muitos colocando diante de Deus em oração pedidos que muitas vezes até afastarão estas pessoas do Senhor, coisas que são pedidas simplesmente para prazeres e deleites. E não pense que eu estou aqui dizendo que estas coisas são ruins em si mesmas. Deus não nos proíbe de ter prazeres e deleites, mas os prazeres e os deleites não podem ser um fim em si mesmos. Você precisa ter em mente aquilo que Eclesiastes diz, né? Nada há melhor para o homem do que comer, beber, gozar a vida com a mulher da sua mocidade, mas isso vem do Senhor. A parte do Senhor, ninguém pode comer ou beber ou se alegrar. É no mesmo livro de Eclesiastes que ele vai exortar dizendo: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Lembra-te que de tudo isso Deus te pedirá conta.
Ou seja, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós podemos nos alegrar, nos deleitar com toda a criação do Senhor, a Escritura é bem clara, nós fazemos isso para que Deus seja glorificado. Deus nos proporciona momentos assim, a fim de verificarmos a sua bondade e exaltarmos então assim a sua majestade. Mas no texto, a necessidade a que Tiago se refere é a cura. Note aqui que entre as duas perguntas, está alguém entre vós sofrendo e está alguém entre vós doente? Tiago insere mais uma pergunta, veja aí na parte B do verso 13. Está alguém alegre? E a resposta? Cante louvores. E é interessante a forma como Tiago faz aqui, porque entre as duas perguntas que tratam de dificuldades que os crentes passam na vida, vem uma pergunta para despertar na lembrança dos crentes como Deus tem cuidado deles. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Você como crente, você como um filho de Deus, precisa estar bem atento a estes momentos de alegria concedidos pelo Senhor. Porque por mais que haja sofrimento na vida, há momentos de paz, de refrigério e de alegria. E tem muita gente dentro da igreja que não consegue perceber isso. Só consegue ter os olhos fitos nas dificuldades. E quando vem a alegria, ao invés de ser um motivo de louvor a Deus, ainda é motivo de murmuração. É quase dizendo, eu sei que vai acabar. Eu sei que daqui a pouco eu vou estar sofrendo novamente. Tiago fala dos crentes a respeito da necessidade que os leva a pedir a Deus em oração, a dificuldade, a enfermidade, mas lembra, olha, Deus nos tem dado muitas coisas. Então, se alguém está alegre, cante louvores a Deus. Perceba então os momentos de alegria e de refrigério dados pelo Senhor, e isso vai impelir você a louvar a Deus. Tanto os momentos de refrigério, quanto os momentos de dificuldade, vão ser usados por Deus para fazer aquilo que Tiago disse lá no comecinho do livro: formar em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. Tanto os momentos de dificuldade quanto os de alegria são momentos em que nós nos aproximamos de Deus, louvando o nome da sua glória, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando você for orar, entenda a necessidade. Do que é que você precisa? O que é que você precisa e que vai louvar a Deus? Eu gosto muito de olhar aquela história em que Jesus chega diante de um cego que está clamando a ele, e aí então Jesus chama o cego sabe que Jesus faz milagres, está claro que o cego quer ser curado, está claro que o cego quer enxergar, mas Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus quer ouvir daquele homem, daquele cego, a sua petição, e ele pede de acordo com aquilo que ele de fato necessitava. Mas Tiago fala mais. Como é que você faz oração? E ele diz: tenha fé. Parte B do versículo 14 e a parte A do versículo 15 vão dizer assim: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago faz as perguntas: está alguém sofrendo? Está alguém doente? Constatado que está alguém doente, a ordem de Tiago é: chame os presbíteros da igreja, chame os líderes da igreja, chame os pastores, aquele que o Senhor colocou sobre os crentes. E o princípio aqui vai ser claro: é necessário que oremos uns pelos outros. Aqui está uma responsabilidade grande aos líderes de orar pelas suas ovelhas. E eu estou falando que é um princípio claro que todos devem orar por todos, porque isso vai ser repetido lá no verso 16, dê uma olhada.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Os líderes da igreja, então, são chamados aqui a interceder pelas suas ovelhas. Mas esse é um mandamento para cada crente. Cada crente. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus em oração. E você precisa interceder pela vida dos seus irmãos. Para isso, você precisa de fato perceber e entender as necessidades dos seus irmãos. É por isso que há tantos mandamentos na Escritura relacionados a uns aos outros. Orar um pelos outros, levar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, e vários outros mandamentos que são para os membros da igreja fazerem em relação uns aos outros. E quando nós nos envolvemos uns com os outros, nós sabemos, os irmãos compartilham as suas necessidades, as suas dificuldades, colocam diante da igreja motivos de oração. E é interessante, nessa minha caminhada cristã, eu já vi crentes não quererem colocar diante de Deus problemas. Eu estou doente, mas eu não vou compartilhar isso não. Ou eu já vi gente falando assim, eu tenho um filho, né? Vou ter filho, estou grávida aqui, mas eu não sei o que vai dar, né? Não sei se vai ficar vivo ou se não vai estar vivo. Coloque diante de Deus em oração. Nós não sabemos mesmo. Mas a partir do momento que alguém recebe a notícia, há uma gravidez, vamos orar, vamos rogar ao Senhor que abençoe para que seja uma boa gestação. Mas aí a gente espera às vezes, não, vamos ver se vai vingar mesmo, e aí a gente pede para orar. Nós precisamos lembrar que a oração é o tempo todo por coisas que nós necessitamos, nós precisamos. E quando nós nos envolvemos uns com os outros, nós tomamos conhecimento daquilo de que os irmãos também têm necessidade. Fique então atento, interesse-se pelos seus irmãos, integre-se à vida da igreja, saiba daquilo que o seu irmão tem necessidade, clame ao Senhor, e não só clame ao Senhor. Tiago já disse que nós, se tivermos condições, também ajudamos. Não adianta só orar, mas nós também ajudamos. Tiago já tratou disso. Agora ele volta-se à questão da oração. Agora veja, Tiago diz no texto que os presbíteros da igreja devem fazer oração ungindo com óleo. E aqui então está o ponto em que começam as controvérsias da passagem. Por que Tiago dá essa ordem? Será que a igreja de hoje não deve continuar ungindo com óleo, já que tem uma ordem de Tiago para que os presbíteros unjam com óleo? E aí então há quem defenda que o uso do óleo aqui nessa passagem é um uso medicinal. Os que pensam assim se apegam ao fato de que a palavra que Tiago usa, a palavra grega aqui usada, aleifo, geralmente ela tem o sentido de friccionar. Então o que eles estão dizendo é que Tiago está mandando ungir com óleo friccionando, ou seja, como se ele estivesse aplicando um remédio. E aí eles dão então um exemplo de um uso medicinal do óleo, que está lá em Lucas no capítulo 10, verso de número 34. Se você abrir lá a palavra do Senhor, vai lembrar do que é que trata a passagem. Lucas 10, verso de número 34, Jesus está falando aqui a respeito da parábola do bom samaritano. Você conhece a história. E no verso 34 diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Então está claro que o uso do óleo aqui é medicinal. Qual é o problema? O problema é que a palavra grega usada aqui não é aleifo, que está sendo usada lá em Tiago. Então o texto que é usado para dizer que o uso em Tiago é medicinal por causa da palavra friccionar, essa palavra não aparece quando o uso é medicinal ali, claramente, em Lucas capítulo de número 10. A palavra ali é epichel.
Mas eles argumentam ainda que quando a Bíblia se refere à unção cerimonial, a palavra sempre usada é outra, é a palavra crio. E aí então vem mais um problema. Vai lá em Apocalipse, capítulo de número 3. E lá no verso de número 18, é a passagem em que o Senhor Jesus Cristo está repreendendo a igreja de Laodiceia. No verso 18 você tem assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Sabe qual é a palavra que está sendo usada aqui para ungir os olhos? A palavra que é usada, a mesma raiz da palavra usada para o uso cerimonial, da palavra crio. E isso dá um problema aqui quando você pensa na questão da palavra. E nos leva a concluir que você não vai entender no que se refere a unção aqui, simplesmente pegando a palavra grega usada, porque as palavras muitas vezes elas são usadas de formas indistintas, como você viu aqui nesse texto. Ou seja, você não vai conseguir pensar exatamente no que é unção com óleo, se detendo apenas na palavra usada. Os defensores da unção como medicamento dizem que Tiago está recomendando remédio e oração. Esse é o sentido da palavra. A melhor medicina da época, alinhada à confiança em Deus. Particularmente eu tenho bastante dificuldade com essa posição, visto que o óleo não era usado indistintamente para todas as doenças. O óleo ele é usado para as feridas. Mas pegue aquela mulher hemorrágica, por exemplo, que estava com a sua enfermidade há muitos anos, aplique óleo a ela. Não faz sentido isso. A não ser que houvesse ali uma epidemia de doença na pele, no tempo de Tiago, ou fosse só a questão da lepra ou alguma coisa assim. Eu não creio que seja de fato então um uso medicinal. O que seria então o óleo? Por que Tiago está mandando ungir com óleo? E aqui então eu concordo com Calvino, que entende que o óleo é simbólico. É assim que Calvino entende a passagem. É bom lembrar que os judeus, eu disse lá na introdução, eles estavam acostumados com símbolos, e o óleo é símbolo do Espírito Santo. O óleo ele era derramado para unção, e simbolizava de fato o Espírito Santo. E a pergunta pode ser a seguinte: símbolo de quê? Do que é esse símbolo? Então, símbolo da cura. Olhe para o texto mais uma vez. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Por que eu estou lendo de novo? Para ficar claro que não há neste texto possibilidade para que não haja cura. Se os presbíteros ungissem com óleo, a oração da fé salvaria ou curaria o enfermo. O enfermo se levantaria, seria levantado pelo Senhor. Note que Tiago está qualificando a oração. A oração da fé salvará o enfermo. Então, ao que tudo indica, Tiago está associando o óleo ao dom de cura. A cura vai acontecer. Imagine Pedro chegando lá na frente do templo, olhando aquele homem que estava ali aleijado, orando e dizendo: levanta-te, e o homem não levantando. Isso não aconteceria nunca, porque quem tem dom, ou quem tinha o dom de cura, curava. Essa era a promessa que tem lá em Marcos capítulo 16. Os enfermos vão ser curados. E aqui Tiago não abre nenhuma hipótese para o se Deus quiser vai ser curado. Porque no caso daqueles que tinham o dom de cura dado pelo Senhor, Deus então
iria querer. E aí então eu volto a mencionar Calvino. Calvino entende que a unção com óleo aqui seria uma espécie de sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça que você recebeu. Então nós molhamos, derramamos água sobre a cabeça de alguém, simbolizando o lavar regenerador do Espírito Santo. Então Calvino entendia que a unção com óleo era o símbolo da cura que iria acontecer. Logo, se nós cremos, e como presbiterianos nós cremos, que o dom de curas cessou, Deus continua curando se assim Ele quiser, e Ele faz, e Ele tem feito. Mas não há mais pessoas com o dom de cura, que ela vai lá e diz, levanta e anda, e levanta e anda. E se você conhece alguém que alega ter o dom de cura, envie para os hospitais. Os hospitais estão cheios pela negligência dos crentes que têm o dom de cura. Se não tem mais o dom de cura, não faz mais sentido aplicar o óleo. Não tem mais a garantia da cura, não tem mais o símbolo que apontava para aquilo ali. Lembre que o primeiro século é um século de transição das alianças. E de novo eu relembro, o dom e os dons foram dados para que ficasse categórico que aqueles homens que ali estavam eram enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Não há certeza de cura, não há porquê aplicar o símbolo. O catolicismo continuou por muito tempo aplicando o símbolo da unção, e eles chamavam de unção de enfermos, e com o tempo a unção de enfermos acabou transformando-se na extrema unção, porque por vezes aquele que estava sendo ungido acabava morrendo mesmo, e virou a extrema unção. Calvino, quando comenta a respeito da passagem, ele está de fato contrapondo a ideia de extrema unção do catolicismo. Então por que Tiago manda aplicar óleo? Porque o judeu entendia isso como um símbolo. O público é judeu, e é curioso isso, você não tem essa ordenança para igrejas dos gentios. Por que você só tem essa ordenança para a igreja de judeus? Porque os judeus estavam acostumados com isso, porque os dons ainda estão em voga, porque a cura irá acontecer. Chame os presbíteros da igreja, eles vão ungir com óleo, a oração da fé curará o enfermo. Então qual é o princípio aqui? O da fé. A fé continua sendo requerida para que o Senhor atenda às orações, se assim Ele quiser e se assim for da sua vontade. Nós podemos orar? Não, nós devemos orar. Quando nós encontramos pessoas sofrendo, seja por doença ou por algo, nós precisamos colocar diante do Senhor. Podemos e fazemos. E Deus pode de fato curar. Mas às vezes os crentes se focam tanto na questão da cura que esquecem que o consolo cristão nem é esse. O consolo cristão não é que nós vamos ser sempre ouvidos e sempre curados. O consolo cristão é que ainda que você morra, você vai viver. São essas as palavras que Paulo usa, dizendo que os irmãos precisam então consolar uns aos outros com estas palavras. Porque a morte é um caminho natural, nós passaremos por ela. Graças a Deus por aqueles que passam por ela, agarrados no Senhor Jesus Cristo, amparados pela graça. Porque como Ele disse, quem crê em mim ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então continue intercedendo, continue pedindo a Deus. Rogue a Deus com submissão à sua vontade. Não caia no erro daqueles que fazem o uso místico do óleo, porque alguns acham que a oração vai ser mais poderosa se aplicar o óleo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele dizia, não, tem que ungir com óleo. Eu falei, mas qual a diferença da oração com óleo para a oração sem óleo? Ele falou, nenhuma. Eu falei, então para quê? Porque se ele falasse que havia diferença, estaria categórico de que ele estava colocando fé no elemento, no óleo. Ele não podia fazer isso, e então ele acabava se contradizendo. Tem que fazer, mas isso
é diferente de orar sem o óleo. As pessoas olham muitas vezes para o óleo de forma mística. Você precisa entender que Deus continua ouvindo orações. Esse é o ponto que Tiago quer destacar, e ele requer fé. Você precisa crer nisso. Primeiro você precisa crer em Cristo, porque Deus só ouve a oração daqueles que creem em Cristo. Segundo, você precisa crer que Deus, se for da sua vontade, vai fazer o que lhe agrada, o que lhe apraz, e se for a cura, assim será. Eu creio que aqueles que defendem que a unção com óleo precisa ser realizada nos dias de hoje, deveriam ser repreendidos todas as vezes que ungisse com óleo e o enfermo não fosse curado. Mas aí faltou fé da pessoa, né? Olhe para o texto. Chame os presbíteros, eles vão orar ungindo com óleo. A oração da fé curará, e o Senhor o levantará. Ungiu com óleo, não levantou, repreenda o presbítero. Repreenda o presbítero. Não há poder no óleo. Os que insistem com o uso do óleo, eles confiam e levam os enfermos a confiar mais no óleo do que no Senhor. Porque imagine, está ali alguém enfermo, você chega lá, irmão, eu vou orar por você. Mas chega um outro lado, assim, eu vou orar e eu tenho aqui um óleo para te ungir. Para muitos, olha, isso aqui é muito mais eficaz, porque ali tem um elemento. O óleo não é mais necessário, não há mais dom de cura, mas se Deus quiser curar, Ele vai curar. Interceda, ore pela sua vida, ore pela vida dos irmãos, se eles estiverem enfermos, submissos a Deus. Tiago dá um terceiro princípio para como você deve fazer oração, e ele diz: considere os seus pecados. Veja a parte B do versículo 15. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Nesse texto aqui, Tiago está relacionando aquela doença ao pecado. Isso explica a chamada dos presbíteros da igreja. Por que não chamou Lucas? Se fosse no nosso caso, o presbítero a ser chamado seria o Alessandro, certo? Está alguém enfermo? Chame o Alessandro. Vai chamar eu, Tadeu, o Eloí, nós não sabemos nada de doença. Mas os presbíteros estão sendo chamados. E agora Tiago diz que se ele tiver cometido pecados, vão ser perdoados. Ou seja, há uma conexão aqui entre a doença, especificamente aqui nesse texto, com um pecado cometido. O versículo 16, ele reforça essa ideia, porque diz: orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, ou para serdes curados. O que Tiago está orientando, portanto, é confessar a culpa aos líderes da igreja, receber deles a oração da fé, e posteriormente confessar aquele contra quem você pecou. Mas existe esse negócio de ficar doente por causa de pecado? Enquanto eu calei os meus pecados, nós cantamos isso, né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso que Davi descreve. Ele diz que enquanto ele manteve oculto o seu pecado, o seu corpo começou a definhar. Ele diz que ele vivia a gemer, ele vivia sem forças, tudo isso debaixo do peso da mão do Senhor. E tem muito crente sofrendo por causa de pecado. Isso não é coisa que ficou no passado. Deus continua tratando os seus servos. Quando você então se colocar diante de Deus em oração, seja por causa de enfermidade, seja por causa de outros problemas, verifique o coração, sonde o coração.
E se houver pecados, confesse-os a Deus. Porque há muitos problemas pelos quais passamos que não têm a ver diretamente com os nossos pecados. Mas há problemas que são, de fato, consequência dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos verificar isso no nosso coração. Avalie então a sua situação. Mas é assim mesmo? Bom, lá na igreja de Corinto, quando Paulo fala a respeito da ceia do Senhor, estava uma bagunça na igreja. Eles iam participar da ceia do Senhor, faziam uma festa, e naquela festa quem tinha mais chegava antes, comia, se embriagava. Os mais pobres chegavam depois, não tinham mais o que comer. Paulo repreende aqueles irmãos. Paulo fala a respeito da forma correta de proceder diante da mesa do Senhor. E de repente Paulo fala a respeito do exame. Veja lá o capítulo 11 da Epístola aos Coríntios. Nós vimos isso pela manhã e nós vamos voltar lá. Capítulo 11, Paulo diz assim no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, e não poucos os que estão morrendo por culpa do pecado. Há sofrimento por causa de pecado, há doenças diretamente por causa de pecado. Não brinque com o pecado. Foi por causa do pecado que o Senhor Jesus Cristo teve de morrer. Não brinque, portanto, com aquilo que matou o seu Senhor. Não transija com aquilo que custou a morte do seu Redentor. Por outro lado, não saia atribuindo pecado a todo mundo que está enfrentando dificuldade, certo? Porque tem muitos crentes que alguém passa por dificuldade e fala, só pode estar em pecado. Jó não estava em pecado. Jó era um homem justo, íntegro, reto, se desviava do mal, e caiu sobre ele angústia e tribulação. Então, não fique olhando para os outros, procurando, dizendo, fulano ali, alguma coisa ele fez, porque Deus está pesando a mão nele. A Bíblia não fala para você examinar o seu irmão, a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Paulo fala isso aqui na hora da ceia, e Paulo fala isso aos coríntios, dizendo, examinai-vos para ver se de fato vocês estão na fé. Um autoexame é requerido, mas não saia examinando os outros. Essa tribulação sua é pecado. Cuidado com esse tipo de juízo. Agora, um fato é verdadeiro aqui na passagem: pecados precisam ser tratados. Se você estiver vivendo em pecado, se você estiver lutando contra o pecado e não consegue se desvencilhar, procure os presbíteros da igreja. Eles estão prontos a pastorear o rebanho de Deus, a ajudar com as lutas, mas, se necessário, a exercer disciplina. A disciplina é para o bem do faltoso, sempre para o bem do faltoso. O que não pode é, como crente, você ficar agarrado no pecado, amarrado no pecado, vivendo em pecado. Se você vir o seu irmão pecando, exorte-o, ajude-o. Essa é uma orientação bíblica. Lá em Gálatas, Paulo fala isso. Vós que sois espirituais, se vocês virem alguém pecando, repreenda com espírito de brandura, cuidando para não cair no mesmo pecado. E se ele não ouvir, leve aos presbíteros da igreja. É essa a orientação do Senhor Jesus Cristo. É essa a forma bíblica de lidar com algo tão sério e tão grave que no texto estava causando doença de pessoas. Era um fato? Talvez, por isso, se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por último, você faz oração confiando no Deus que atende às súplicas dos seus servos. A partir da parte B do verso 16, você tem assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo,
Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Confie no Deus que atende às súplicas dos seus servos. Tiago encerra essa sessão falando de oração aqui, usando o exemplo de um irmão conhecido, de um profeta conhecido do passado, que orou e que foi atendido pelo Senhor. Quando Tiago fala aqui que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, ele não está atribuindo poder à oração como muitos pensam. Talvez você já tenha ouvido as pessoas dizerem isso, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Não é isso que Tiago está falando. Não tem nada a ver com isso. O que Tiago então está dizendo? O sentido aqui das palavras é que a oração, quando ele fala que muito pode, tem muito valor, ou é de muita utilidade. É esse o sentido do texto de Tiago. É de muita utilidade a súplica do justo. E essa é uma das razões para você entender que é importante orar. Por que é de muita utilidade? Porque é um mandamento. O Senhor Jesus Cristo estava constantemente orando. Ele ordenou aos seus servos a orar. Paulo coloca essa ordenança. E agora Tiago diz: muito pode, ou tem muito valor, tem muita utilidade a súplica do justo. Ou seja, a oração não tem poder em si. Poderoso é aquele a quem nós oramos, é o Deus a quem nós pedimos, é o Deus a quem nós dirigimos as nossas orações. E você tem evidências disso no texto, perceba aí. Eu gosto muito da citação do profeta Elias. Tiago faz questão aqui de identificar Elias conosco. Elias era um homem como nós. E aí você olha e fala assim: será? Mas eu sou assim como Elias? Será que eu tenho esse tanto de fé que Elias tinha? Elias era um homem semelhante a nós, diz ele, sujeito aos mesmos sentimentos, ou sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Você quer um exemplo disso? A rainha falou: vou te matar, e ao invés de confiar em Deus e continuar o seu trabalho, ele correu e foi embora. Elias era um homem semelhante a nós, não tenha dúvida disso. Sujeito às mesmas paixões, ele sofria da mesma forma, ele tinha afeições semelhantes a de qualquer servo de Deus. Então ele identifica Elias como alguém sujeito a paixões. E mais, ele diz que a súplica que é de muita utilidade, ou que muito pode, não é qualquer súplica, é a súplica do justo. É isso que o texto está dizendo. E você sabe que na Escritura quem é chamado de justo não é por causa da sua própria justiça, é por causa da justiça que lhe foi atribuída pelo Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado mediante a fé. Você é visto pelo Senhor como alguém justo. É por isso que é de muita eficácia, é de muita utilidade a oração que você, justo, faz, por causa daquele que te justificou. Não é o seu mérito, não é o seu pedido. Tem um pastor deputado que orou uma vez por uma pessoa e falou isso, né? No final da oração, em vez de dizer em nome de Jesus, ele disse: quem ora aqui é Marco Feliciano. No dia que eu olhei, eu falei assim: grandes coisas, né? Não é quem está orando aqui, é em nome de quem? Foi quem me justificou, foi quem me tornou justo. A oração muito pode por causa do Senhor Jesus Cristo, porque ela é mediada por Jesus Cristo, porque ela é ouvida pelo Pai por causa de Jesus Cristo. Nós temos toda a garantia de que o Senhor nos ouvirá, porque Ele é o nosso representante, Ele é o nosso sacerdote, Ele é aquele que está o tempo todo intercedendo por nós, Ele é o nosso advogado.
Jesus foi bem claro quando ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai atender. Ou seja, quando você pede conforme a vontade de Jesus, você é ouvido. E Tiago, ele cita 2 momentos onde isso aconteceu na vida de Elias. Abre lá o primeiro livro dos Reis e você vai perceber isso. Primeiro livro dos Reis. Vá primeiro no capítulo de número 17. E o texto diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E aí então Deus dá mais instruções. Esse foi o momento que Elias orou para que não chovesse. Vá no capítulo de número 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias, apresentar-se a Acabe, a fome era extrema em Samaria, e então ele vai anunciar que a chuva virá. Você note algo aqui, os 2 momentos em que Tiago está dizendo: Elias orou e não choveu por 3 anos e meio, Elias orou e veio a chuva, ele fez isso direcionado pelo Senhor. E todas as vezes que você orar direcionado pelo Senhor, você será atendido, porque Deus ouve a súplica dos seus servos. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, orou por 3 anos e meio, não choveu, e orou novamente, e veio a chuva. Tiago está então incentivando os crentes, animando os crentes, dizendo: coloque-se diante de Deus em oração, porque Deus ouve oração. E talvez você tenha muitas experiências de orações que foram ouvidas, de muitas súplicas que foram feitas e atendidas pelo Senhor. Tiago então está deixando bem categórico, a despeito da sua fraqueza, semelhante a de Elias, o Senhor ouve, o Senhor está atento às súplicas dos seus servos, porque se você está em Cristo, novamente eu enfatizo, Deus vê você como um justo, suas orações são de muita utilidade, suas orações podem muito, porque elas estão mediadas pelo seu Redentor. Por vezes você pode estar até enfraquecido, desanimado, achando que Deus não vai te ouvir. Se você ler as lamentações dos salmistas, você vai ver muito disso. Os salmistas parecendo quase estar sem esperança ao clamar, e ainda assim insistindo no clamor, pedindo ao Senhor, porque no fundo eles sabem que o Senhor está atento, e Cristo é a grande garantia de que você será ouvido e que a sua súplica será atendida se estiver em acordo com a vontade do Senhor, tal como foi a súplica de Elias, em acordo com a vontade do Senhor Deus. E aí então você vai receber aquilo que você pede em oração, e quando você não receber, saiba que Deus fez o melhor para a sua vida. É por isso que as orações, como ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo, elas são submissas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqueles que acham que merecem outro tipo de coisa, que botam a mão para o céu e que ordenam, que faz isso, faz aquilo, eles não têm noção do que estão fazendo. Essa semana eu conversava com uma pessoa que disse para mim assim: pastor, eu sou cantor, eu canto em um monte de igreja aí, já cantei para muita gente, e Deus me levou agora para uma igreja pequenininha, estou lá cantando para 20 pessoas, que bom, irmão, muito bom. Aí ele virou e falou assim: e agora o meu pastor vai começar uma campanha de restituição.
Você já sabe, né, pastor, qual música que eu vou ter que tocar. E eu sabia, né, qual era a música. Eu falei, rapaz, eu tenho problema aí com essa música, que é aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falei, eu acho que essa música, ela só pode ser cantada com imposto de renda. Para Jesus, não dá não. Aí ele olhou e falou assim, meu irmão, você sabe o que é por direito nosso? Por direito nosso é o inferno. Pede aí a restituição. Aí ele falou, não, mas eu penso assim, que eu tive alguma coisa, perdi, aí eu vou ter. Olha, tudo que você teve até hoje na sua vida, não foi porque você mereceu, foi porque Deus é gracioso, Ele é misericordioso. Pense em Jó. Jó teve tudo tomado, não falou, restitui. Jó falou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Falei, quem diz a Deus para restituir o que quer que seja, está ofendendo ao Senhor. Ele arregalou um olho desse tamanho e falou assim, pastor, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei por esse lado. E há muita gente dentro das nossas igrejas que estão, muita gente mal instruída, que vão atrás desse tipo de teologia furada e que acha que merece alguma coisa. A oração é submissa, seja feita a sua vontade. Tiago ensina então como fazer oração. Entenda a sua necessidade. Você é totalmente dependente de Deus, você precisa compreender que necessita dele, e você precisa saber que é preciso pedir segundo a vontade do Pai. Tenha fé, creia que quando você pede conforme a vontade de Jesus, você é ouvido. E a fé na Escritura é dar ouvidos àquilo que o Senhor diz e fazer, e cumprir, e obedecer no poder do Espírito Santo. Considere os seus pecados. Apesar de nem todos os problemas, no caso do texto aqui, nem todas as doenças serem consequência de pecado, elas podem ser. Examine o seu coração, sonde o seu coração, e se você entender que está em pecado diante do Senhor, peça perdão. Peça perdão. Mas não peça perdão achando que isso vai fazer com que você não vai estar mais enfermo. Deus não é obrigado a curar quem pede perdão. Isso também é graça. Peça perdão, porque pode ser que a dificuldade, a doença, seja um lembrete do quanto você está ofendendo o seu Senhor. E confie no Deus que atende às súplicas dos seus servos. Não se prenda, como muitos então, a misticismos, ao óleo. A oração não é eficaz por causa da sua muita fé, por causa de quem ora. Não é eficaz por causa do óleo, ela é eficaz por causa daquele que media a oração, aquele que foi ungido pelo Senhor, como você lê em Isaías, capítulo de número 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías diz que é por causa do ungido de Deus que você é justo. É por causa do ungido de Deus que você é ouvido. É por causa do ungido de Deus que os seus pecados podem ser perdoados. É por causa do ungido de Deus que você tem o privilégio de orar, confiando que o Senhor fará sempre a sua vontade
na vida daqueles que Ele chamou das trevas para a luz, por causa da obra do Seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja honrado na nossa vida, e que ao orar, você se lembre dos princípios estabelecidos aqui por Tiago.